a integração e as técnicas de integração, as aplicações da integração, né? E hoje nós vamos falar da integração, da integral definida, né? Da integral que é usada para cálculo de área, né? Bom, não sei se no cálculo 1 se chega até aqui, né? Mas a aula passada poderia ter sido uma revisão, a aula de hoje também pode ser uma revisão até certo ponto, né? Mas depois de certo ponto eu sei que não é mais revisão, né? E aí nós entramos num campo que deve ser desconhecido mesmo para quem viu integral no cálculo 1. Bom, então, vamos lá. Então aqui nós temos a fotinho do nosso amiguinho Riemann, né? O Riemann é um matemático alemão que ele, vamos dizer assim, fundamentou de forma teórica a integração, né, com as somas de Riemann, que são essas, né, que é esse GIF aqui, ele está fazendo exatamente o que esse rapaz aqui demonstrou, né? Que a soma de todas as áreas desses retângulos corresponde, então, à integral, né, dessa função, né? Então, isso foi feito lá na segunda metade do século XIX, por esse matemático, o Riemann. Bom, mas vamos retomar algumas coisas. Então, aqui nós temos o que a gente chama de integral indefinida, porque ela é uma integral que não está definida. Basicamente isso, né? Se ela é indefinida, é porque ela não é definida. E ela tem uma constante de integração, né? Então, para resolver essa integral, isso aqui já é bem simples desde a aula passada, né? Isso aqui a gente pode fazer isso, né? Lembrando que as constantes saem para fora da integral e que, né? E que se eu tenho a soma de integrais, se eu tenho a integral de uma soma, eu tenho a soma de integrais, né? A gente sabe que integral de x na quarta é x na 5 sobre 5, menos 2x na 4 sobre 4, mais a integral de e na x, mais c, né? Então, por fim, eu vou ficar com 4 quintos, x na quinta, menos 1 meio de x na quarta, mais e na x, mais c. Então, o que eu usei, né? Usamos uma tabela. Essa tabela, nós usamos a integral de e na u du, u na p mais 1 sobre p mais 1, mais uma constante c, e a integral de e na u du, que é o e na u mais c. Essa tabela, aonde é que está, professor? Bom, essa tabela, vamos lá, né? Vamos mostrar onde é que está a tabela de integrais. Bom, a tabela de integrais, ela está onde? No Moodle, né? Ela está... Eu devo fazer uma aba só de tabelas. Ela está aqui, né? Ó, tabela de integração. Tá? Ó. Então, aqui, se você clicar aqui, vai abrir a tabela de integração, né? Com as principais regras de integração, né? Então, nós vamos usar bastante essa tabela de integração, né? Na aula que vem, então, nós vamos estar toda hora usando ela. Então, é importante a gente estar familiarizado com ela, né? Tem outras identidades trigonométricas que nós vamos precisar dela em algum momento. Tem outras formuletas que nós vamos precisar dela em algum momento. Tem as propriedades dos logs que nós vamos precisar dela em algum momento. Então, esse arquivo aqui ele é bem importante. Tá? Então, tá onde, professor? Onde é que tá? Né? Ele tá na aba da aula 11, né? Tá a tabela de integração, certo? Bom,
Então, bom, vamos lá, continuando. Tá, então aqui, né? Bom, para fazer a integração, de novo, 5. Né? 5 integral de x ao quadrado dx menos a integral da secante ao quadrado de x dx. Bom, eu sei que né, essa primeira parte aqui vai ficar x na terceira sobre 3. E aí eu sei que é tentador, né? É tentador escrever secante na terceira de x sobre 3. Eu sei que é bem tentador fazer isso. Mas isso aqui não é tão simples assim, né? Não é, infelizmente. Então, nós temos que recorrer à tabela de integração. Então, vamos ver na tabela. O que será que a tabela diz? Né? Se eu for lá na tabela... Se eu vier aqui na tabela, vou ter que olhar aqui. Bom, a U na P não pode. DU sobre U também não encaixa. Né? A na U não encaixa. E na U não encaixa. A 7 não encaixa, né? Cosseno. A 8 também não encaixa. A 9, olha só. A 9 é secante ao quadrado de U. Integral de secante ao quadrado de U é tangente de U. Ela resolve. Então, vamos usar ela. Então, eu fui lá na tabela de integração e verifiquei o quê? Que integral de secante ao quadrado de U du é a tangente de U mais a constante C. Portanto, dessa maneira, isso aqui vai ficar tangente de x mais C. Certo? Ficou assim. Sem grandes mistérios. Né? O mais misterioso é ter que ir atrás da integral da secante. Aqui. Bom, aqui nós vimos semana passada, né? E isso aqui é um problema de propriedades das potências, né? Porque eu tenho raiz de x, eu vou ter x na 1 meio, vezes x mais 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui eu posso entender como x sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, né? Então, isso aqui, né? Esse x mais 1 sobre x ao quadrado, né? Eu tenho uma soma no denominador, então fica x sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, né? Simples assim. Bom, isso aqui como é que eu posso tratar agora? Eu vou tratar como x na 1 meio vezes... O que acontece quando eu tenho x dividido por x ao quadrado? X que divide x ao quadrado dá x na... Dá 1 sobre x, né? Ou x na menos 1. Mais 1 sobre x ao quadrado. Ok, né? Lembrando, por que ficou 1 sobre x? Né? Ficou x, eu tenho x ao quadrado, isso aqui é igual a x sobre x vezes x, simplificou esse com esse, então ficou 1 sobre x. Tá. Beleza. Agora eu vou fazer a multiplicação. Né? Esse x na 1 meio vai multiplicar 1 sobre x. Então vai ficar x na 1 meio que divide x. Mais x na 1 meio que divide x ao quadrado. Então, x na 1 meio que divide x... Isso aqui é a mesma coisa que x na 1 meio menos 1, né? Esse menos é por causa da divisão. Então, isso aqui vai ficar x na menos 1 meio. Ou seja, isso corresponde a 1 sobre x na 1 meio. Bom, para fazer a integração, é melhor ficar com x na menos 1 meio. Agora, se eu for fazer x na 1 meio dividido por x ao quadrado,
Isso aqui vai ficar x na 1 meio menos 2. Então, vai ficar x na menos 3 meios, né? Menos 3 meios, né? 1 meio menos 2. Isso aqui vai ficar 2. 1 menos 4 menos 3 meios. Bom, deixo ela, como eu vou fazer uma integração, né? Então, deixo ela nesse formato. Então, tá. Então, o que, que nós tínhamos? Nós tínhamos a integral da raiz de x mais 1 sobre x ao quadrado de x. Isso aqui é a mesma coisa que fazer a integral de x na menos 1 meio mais x na menos 3 meios dx. Então tá. Então, agora a gente sabe resolver essa integral, né? Essa integral aqui é simples. Então, x na menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Mais x na menos 3 meios mais 1 sobre menos 3 meios mais 1. Mais a nossa constante c. Então, menos 1 meio mais 1 é 1 meio. Então, vai ficar x na 1 meio sobre 1 meio. Tá? Então, menos 1 meio mais 1 é 1 meio. Menos 3 meios mais 1, né? X na menos 3 meios, fica menos 3 meios mais 1, isso aqui é menos 3 mais 2 sobre 2, né? Isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tomar o seguinte. X na 1 meio vezes 2 que divide 1. Eu estou pegando essa fração aqui. Mais x na menos 1 meio vezes menos 2 sobre 1, né? Porque é menos 2 sobre 1, porque aqui eu tenho menos 1 meio, né? Muito bom. Então, eu vou ficar com x na 1 meio é raiz quadrada. Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de x menos, né? Porque aqui eu tenho multiplicação, vai ficar menos. Menos 2, x na menos 1 meio. Ou, então, vai ficar 2 raiz de x menos 2 sobre a raiz de x, né? Lembrando que se eu tenho x na menos 1 meio, isso aqui é 1 sobre x na 1 meio, e isso aqui é 1 sobre a raiz de x. Né? Simples assim. Então, aqui a gente só, de novo, trabalhando na propriedade das potências, né? As propriedades da potência, como eu já disse para vocês, elas são importantes. Né? Bom, então, vamos continuar com alguns probleminhas. Na semana passada a gente resolveu alguns problemas e vamos continuar vendo o que esses problemas têm. Então, vamos ver o seguinte, vamos supor um reservatório que fornece água para uma determinada indústria a uma taxa constante. E aí entra uma palavrinha mágica, palavrinha que todos nós devemos adorar escutar. Taxa constante. Ou seja, durante todo esse período é a mesma taxa. Né? Que é 4 galões por minuto. Entre as 8h30 e as 9 horas da manhã. Quanta água o reservatório vai fornecer nesse período? Muito bom. Então, ele diz o seguinte, que o R é a taxa. Né? Que taxa é essa? É uma taxa em galão por minuto. Então, eu tenho volume e tempo. Então, o R é a taxa de variação do volume em relação ao tempo. Né? E essa informação aqui eu estou tirando disso aqui, ó. Taxa de 4 galões por minuto. E ela é uma taxa constante. Então, eu posso dizer que se o R é igual a 4 galão por minuto, então eu sei que dV
dt é 4 galão por minuto. Galão, que é volume, por minuto. Então, se dv dt é 4 galão por minuto, quanto vai ser V? Bom, né, se eu quero isolar só o V, eu vou então ter que integrar o que está do meu lado direito. Então, vai ficar integral de 4dt. Né? Lembrando que se eu tenho R, ou melhor, se eu tenho V, derivo isso no tempo. Né? Faço a derivada no tempo. Isso vai gerar quem? Vai gerar R. Então, se eu conheço R e eu quero voltar para o volume, eu vou fazer a integral no tempo. Tá? Então, quanto vai ser a integral de 4dt? Bom, vai ser 4t mais uma constante c, né? Pois então, né, qual o problema? Ele quer saber quanto de água ele forneceu no período. Então, aqui eu tenho uma expressão para o volume, uma expressão genérica. Né? E o problema diz assim, quanto ele vai fornecer de água entre 8h30, vamos botar aqui, entre 9 horas. Então, o meu tempo, eu vou chamar de tempo zero, é 8 horas e 30 minutos. Então, eu molhei, o primeiro momento que eu medi é 8 horas e 30. Então, eu não vou botar 8 horas e 30, eu vou colocar meu tempo de referência. Qual é meu tempo de referência? Zero. Bom, às 8 horas e 30 minutos eu comecei a marcar. Aí eu o meu período de interesse é entre 8h30 e 9 horas. Então, quanto tempo passou? Bom, a minha unidade de medida é minutos, então passou 30 minutos. Então, o que ele está perguntando? A quantidade de água, né? Então, a quantidade de água no intervalo de 30 minutos vai ser quem? Vai ser vai ser o volume em 30 menos o volume em 0. Né? Então, bom, muito simples. O volume em 30 é quanto? Bom, vai ser 4 vezes 30 mais a constante C. Menos o volume em 0. 4 vezes 0 mais a constante C. Quanto é que é 4 vezes 30? 120. Mais C, 4 vezes 0, 0, menos C. Então, sobrou 120 galões. Então, nesse intervalo, ele forneceu 120 galões. Ah, professor, mas não precisava fazer essa integral. Claro que não precisava fazer essa integral. Porque ele disse para nós aquilo que nós sempre sonhamos. Taxas constantes. As taxas, quando são constantes, a nossa vida é muito mais simples. Né? Nós podemos usar uma coisa chamada regra de 3. Quando a taxa não é constante, não dá para fazer isso, né? E no problema dá. Por quê? Porque, olha, se a taxa é constante, né? Se eu tenho uma taxa constante de 4 galão por minuto, como se passaram 30 minutos, né? Eu vou multiplicar isso por, né? Vou fazer uma coisa aqui. Vou pegar mais um slide. Já compartilhei com vocês. Então, né? Como a
taxa é constante, né? E é isso que é o que nós sonhamos da nossa vida, né? Como eu tenho uma taxa de 4 galão por minuto, né? Se eu multiplico essa por 30 minutos, né? O que acontece? Eu vou ter 4 galão por minuto vezes 30 minutos. Minuto se corta com minuto, sobra 4 vezes 30, 120 galão. Né? Bem mais simples do que fazer todo esse desenvolvimento, com certeza. Né? A gente foi lá, desceu lá na raiz da derivada e calculamos isso aqui. Ok? Né? Mas isso tudo aqui foi possível porque a nossa taxa é constante. Quando a taxa não é constante, por exemplo, aqui, aí nós temos um problema maior. Né? Por quê? Porque ele diz agora que entre 9 e 10 da manhã, né, o nosso reservatório, a taxa com que a taxa, né, agora, ela é crescente, ou seja, a cada instante, ou seja, 10 minutos depois do início, a taxa é 5 galão por minuto. Meia hora depois do início, a taxa é 7 galão por minuto. 50 minutos depois do início, a taxa é 9 galão por minuto. Né? 60 minutos depois do início, a taxa é de 10 galão por minuto. Ou seja, a cada instante, essa taxa vai aumentando. Então, né, não dá mais para fazer aquelas continhas de regra de 3, né? Nós temos que fazer outra estratégia. Então, quanto de água ele forneceu, né, entre as 9 e as 10, se a minha taxa agora ela é modelada por essa reta? Bom, primeiramente a gente tem que determinar a equação da reta, né? Ou seja, qual é a equação que eu tenho aqui? Então, o meu eixo y é dado pela taxa R. O meu eixo x é dado pelo t. Então, o que a gente sabe lá da geometria analítica, o que a gente sabe lá do cálculo zero, né? Que a equação de uma reta, ela é quem? Ela é y igual a ax mais b. Bom, mas nós não temos nem x nem y. O y é o r e o x é o t mais b. Né? O a e o b nós vamos descobrir. Bom, de cara, a gente sabe quanto vale o b. O b é a intersecção com o eixo das ordenadas, ou seja, o meu b vale... meu b vale 4. Quem é o a? O a é a declividade dessa reta, ou seja, é a variação de r por tempo, né? Ou seja, é a variação do r no tempo, dr dt. Né? Então, o A é a declividade da reta. Então, o que é a declividade? Qual foi a variação do R? A variação do R foi 10 menos 4. Qual foi a variação do tempo? 60 menos 0. 60 menos 0. Então, 10 menos 4 dá 6. 60 menos 0 dá 60. Então, o meu A é 1 sobre 10. Então, a minha equação da reta, né, a equação que modela essa reta, no R de t, é quanto? 1 sobre 10t mais 4. Né? Então, modelamos uma reta. Ok. Então, o que ele está dizendo para nós? Que o consumo de água, a taxa, né, o R, que é a taxa dV dt, né, eu sei que o R, o R é dVdt. Então, se eu quero só o V, então eu vou ter a integral do R dt, né? Isso aqui a gente já viu no problema anterior. Então, desta maneira, né, como nós conhecemos que o R é 1 sobre 10t mais 4, então o V vai ser quem? A integral de quem?
1 sobre 10t mais 4 dt. Então, integrar isso nós sabemos, né? Assim, 1 sobre 10, integral de t dt, mais 4 integral de dt. Né? E agora, vai ficar 1 sobre 10, integral de t ao quadrado sobre 2, mais 4t, mais a constante c. Ou seja, é t ao quadrado sobre 20, mais 4t, mais a constante c. Então, essa aqui é a expressão que eu tenho para o volume. Essa expressão, a gente diz que ela é uma expressão geral, porque eu tenho uma constante c de integração. Bom, qual é a pergunta do problema? O problema quer saber, né, quanto de água, né, foi fornecido entre 9 horas e 10 horas. Ou seja, né, ele quer saber quanto foi fornecido em 60 minutos. Então, se o meu tempo de referência, ó, o meu tempo de referência 9 horas é 0, né? Então quer dizer que quando for 10 horas, o meu tempo de referência vai ser 60. Então, para responder essa pergunta, né? Isso aqui é o volume no instante 60 menos o volume no instante 0. Bom, a fórmula do volume nós conhecemos. Né? É t ao quadrado sobre 20 mais 4t mais c. Então, vai ficar 60 ao quadrado sobre 20 mais 4 vezes 60 mais a constante c. Então, foi a primeira. Menos 0 ao quadrado sobre 20 mais 4 vezes 0 mais a constante c. Então, 0, 0 e c. Então, vai ficar quanto? Bom, vou pegar minha calculadorinha aqui, né? 60 ao quadrado que divide 20. Isso dá 180. Mais 4 vezes 60. E 40 mais C menos C, né? Constante de integração, só mais 240. Isso dá 400. 60, ou seja, entre 9 e 10 horas. Como a minha taxa ela é crescente, ou seja, há uma aceleração, né? Então, a aceleração é quando a minha taxa está crescendo. Há uma aceleração, então, agora a gente não vai conseguir mais, né, com regrinha de 3 básica, resolver o problema. A gente vai precisar usar a integração. Tá? Bom, então, né, nós temos uma situação. Uma outra situação, uma outra forma de nós enxergarmos isso é pensar na área abaixo da curva. Né? Então, se eu pego a área tá aqui abaixo da curva, né? Pego a área que está abaixo. Essa área que está aqui, essa aqui é um trapézio, né? Então, eu tenho um trapézio. Qual é a área do trapézio? A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Assim que se calcula a área do trapézio. O que é a base maior? Bom, eu posso chamar esse lado aqui de base maior. Tá? E essa base aqui é de, eu vou medir aqui, 10. Essa minha base aqui, eu vou medir ela, e ela mede 4.
E quanto vai ser a altura? Bom, a altura, né, tem que ver que ele está deitado. Então, se ele está deitado, a gente vai medir ele dessa maneira. A minha altura é 10. Então, a minha área vai ser quanto? Base maior, 10 mais 2. Ah, a altura não é 10, né, gente? É 60. Olha só, eu estou escrevendo bobagem. Vezes 60 dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 12 vezes 60. Não seria 4, professor? 10 mais 4? Ah, é 4, né? Aqui é 4, esqueci. Então, vai ficar 14 vezes 60, dividido isso por 2, tchararã, 420 galão. Então, alguém vai dizer assim, tá, mas então é só calcular a área abaixo da curva. É uma maneira. Não vou precisar usar integrais. No primeiro problema, aqui era só fazer uma regra de 3. Não precisei calcular a integral. Nesse problema aqui, eu não preciso saber nem a equação da reta. É só calcular a área. Não precisa saber da integral. Pá, aqui já está. Vou apagar isso aqui. Então, tá tranquilo, não precisa saber a integral. É só calcular a área abaixo. Ok. Só que, se a minha área agora, se a minha curva, se a minha taxa agora está sendo modelada por essa expressão aqui. Como é que a gente calcula a área abaixo de uma parábola? Isso aqui é uma parábola. Bom, aí agora a gente não tem mais, não tem uma formuletinha de bolso como a do trapézio para calcular isso. A gente vai ter que daí, então, resolver o problema, né? Usando a integral. Então, seguindo a mesma lógica que nós tínhamos anteriormente, então, o meu volume vai ser quem? Vai ser a integral de 10 mais raiz de t dt. Ou seja, o volume vai ser a integral, né? Vai ser a integral de volume, a integral de 10 dt mais a integral de t no meio dt. Então, o volume vai ficar 10t na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. 1 meio mais 1 é 3 meios, né? Mais uma constante c, né? Então, 10t mais t na 3 meios sobre 3 meios mais uma constante c. Então, como vai ficar isso aqui? Bom, vai ficar v de t, vai ficar igual a quanto? 10t mais t na 3 meios vezes o inverso de 2 terços. Melhor, mesmo em vez o inverso de 3 meios, ou seja, 2 que divide 3. Mais uma constante c. Portanto, o meu volume em função de t é 10t mais 2 terços, t na 3 meios, mais uma constante c. Ok. Então, o que ele está perguntando? Quanta água o reservatório fornece em 2 horas? Ou seja, em V de 120 menos V de 0. Então, é isso que ele está perguntando. V de 120 menos V de 0. Então, V de 120 vai ficar quanto? 10 vezes 120 mais 2 terços vezes 120 na 3 meios mais C. Menos V de 0. Vai ficar 10 vezes 0. 10 vezes 0. Mais 2 terços vezes 0 na 3 meios. Mais C. Então, vai ficar C menos C. Foi-se embora. E aí vai sobrar quanto? 120 vezes 10. Vou botar aqui. 120 vezes 10. Mais 2 terços vezes 120 elevado na 3 que divide 2. E isso deu 2.076,35. Né? Ainda tinha espaço ali.
Certo? Então, bem simples, né? Não tem grandes mistérios. Algumas considerações. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É Clayton, né? Oi, Clayton? Ele tá cortando. Tá. Eu quero só mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver. Octave. Eu gosto de usar um aplicativo, principalmente lá em cálculo numérico, eu gosto do Octave, né, que é um aplicativo que a gente pode programar, é uma linguagem de alto nível, né? E a gente pode programar, fazer milhões de coisas, né? E a gente pode usar como calculadora, né? Quem gosta de usar, de fazer conta, né? Precisa de recurso para fazer calculadora, eu não recomendo que gastem dinheiro com aquelas HPs 300Gs lá, 50, aquelas coisas lá, né? Hoje em dia elas são interessantes, mas tem coisas muito melhores. Por exemplo, o Octave, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, se eu quero fazer aquela continha, né? Então, se eu fazer 10 vezes 120 mais 2/3, né? Posso botar tudo mais 2/3. Como é que eu vou fazer o 2/3? É sempre bom usar um parênteses, né? Porque parênteses é uma coisa muito importante. 2 que divide 3, ó. Olha só, 2 que divide 3, 2/3. Vezes 120 elevado a quem? Elevado a 3 que divide 2, ó. E sempre usando parênteses, porque se não usar o parênteses, a gente vai ter um problema, né? Porque, ó, o que acontece? 120 elevado a 3 meios, né? Deu 2076. Eu já vi muita gente fazendo, né? Até em calculadoras básicas, ou com HP, ou com essa minha Cassiozinha aqui, né? Tipo, 10 vezes 120, mais, a pessoa lá, 2 que divide 3, vezes 120, né? O aluno que não gosta de usar parênteses faz esse tipo de conta. Né? Deu outra, não sei o que esse número representa, mas é outra coisa. Ele está fazendo 2 que divide 3 vezes 120 elevado ao cubo dividido por 2. É isso que ele fez aqui. Tá certo que 2 dividido por 3, ele entendeu que ele vai pegar, essa divisão vai incidir sobre o 3, né? Mas da maneira com que está aqui, ele está fazendo 120 ao cubo e esse resultado dividido isso por 2. Mas como eu quero 120 elevado a 3 meios, né? Então eu tenho que usar o parênteses para garantir que eu estou elevando, estou botando 3 meios, certo? Bom, aqui. Então tá, então fizemos aqui. Então aqui a unidade de medida que nos interessa é o galão, né? Então, boa noite, professora. Só para mim não está aparecendo nada. Nada. Aqui está aparecendo. Vai aparecendo. Para mim tá tela preta. Eu vou entrar e vou sair de novo. Ah, tá. Vou sair e vou entrar de novo. Tá, tranquilo. Bom, tá. Aqui, né? Aqui o que eu tinha? Aqui, né? O problema, ele é um problema. O que esse problema faz, né? Ele tá pegando das 8h30, né? 8 horas e 30 minutos, vamos fazer maior. Às 8h30,
até as 9 horas. Das 9 horas até as 10 horas. E das 10 horas até as 12 horas. Então, aqui ele tinha taxa constante. Né? Era 4 galão por min. Ou seja, era uma taxa constante. Também poderia ser calculada usando, né, só para recordar, né, esse tempo aqui eu tenho, vou botar outra cor aqui. Eu tenho 0 até 30, né? E ela é uma taxa constante. Né? 4. Então, qual seria a área aqui embaixo? Seria 30 vezes 4. Né? Então, ficou 30 vezes 4, 120. Nesse período aqui, nós vimos que nesse período aqui, ele tinha uma taxa que era modelada por uma reta, né? Era 1 sobre 10t mais 4. Então, isso aqui era uma reta. Então, ele tinha de 1 até 60. E ele tinha uma reta dessa maneira aqui, né? Vamos botar de verde. Né? E também podemos fazer a integral, né, calculando essa área aqui. Né? E, por fim, nesse último intervalo, nós tínhamos isto aqui. Né? Onde nós tínhamos, então aqui eu tenho T e aqui eu tenho R. Né? Aqui eu tenho uma parábola, né? Vou botar de outra cor. Aqui eu tenho uma parábola, né? Até 120. Então, agora nós precisamos, então, para calcular a quantidade de água, né? Aqui foi 420 e aqui foi 2.076 galões. Então, para calcular essa quantidade de água nesse intervalo aqui, né? Então, né, se calculou essa área. Então, esses 2.076 galões corresponde a essa área. Em todos eles, nós calculamos e fizemos uma integral. Então, sim, existe uma ligação entre a antiderivada, né, e aí é que entra a questão da aula de hoje, existe sim uma ligação entre a antiderivada, que é a integral, e o cálculo de área. Né? E essa ligação aqui, ela tem um nome, né? Entre a antiderivada e o cálculo de área. Essa ligação tem o nome de teorema fundamental do cálculo. Não vamos demonstrar isso, isso é um assunto para uma outra disciplina, né? A disciplina de análise real. Nós vamos fazer uso dele. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele e nós vamos fazer uso dele. É bem simples, nós já aplicamos ele aos montes aqui hoje. Bom, mas para chegarmos lá, né, quem fez essa ligação entre a antiderivada, o cálculo de área, né, foi o nosso amiguinho chamado Riemann, né, esse matemático alemão lá do século XIX, da metade do século XIX, né, que fez essa ligação entre a antiderivada, que é a integral, e o cálculo de área. E ele fez isso, né, a partir da soma das áreas dos retângulos. Claro que também isso aqui tem uma teoria bem pesada por trás, da qual nós não vamos trabalhar, mas a ideia básica do Riemann, né, ela é ilustrada nesse GIF que a gente está vendo aqui, né? Então, conforme eu vou diminuindo os retângulos, né,
eu vou conseguindo encaixar debaixo da curva, e aí, então, eu vou aproximar a área. Eu não vou só aproximar a área, eu vou ter o valor exato da área. Né? Integral é um valor exato, ele não é um valor aproximado. Né? Então, o Riemann, ele mostra que se eu pegar e tender a zero a base desse meu retângulo, né, eu vou conseguir, então, cobrir perfeitamente toda a área. Bom, então tá. Acho que isso é falado. Eu não faz horas que eu não assisto aquele videozinho lá que eu deixei na pré-aula para vocês, mas acredito que é isso que ele fala lá naquele vídeo. Né? Então, se o número de retângulos, né, tende ao infinito, de forma que a base do retângulo tende a zero, é verdade que, então, né, vamos olhar de novo para o GIF. Né, se o número de retângulos tende ao infinito, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de retângulos. Para aumentar essa quantidade de retângulos infinitamente, eu preciso que a minha base vá para zero, né? Então, a soma das áreas dos retângulos tende ao valor exato, né? E essa palavra é muito importante, ela tende ao valor exato, tá? Então, isso é bem importante. Não é uma aproximação, não é, eu acho que é, não, é valor exato, a integral me dá o valor exato, certo? Bom, a aproximação da área abaixo da curva, né? Então, a curva ela é definida por essa função y igual a x ao cubo menos x mais 1, no intervalo de menos 1 a 1. Pode ser feita por soma de Riemann. Então, o que é a soma de Riemann? A soma de Riemann é eu fazer os retângulos abaixo da curva. Então, o que eu vejo aqui? Por exemplo, eu vou ter duas áreas aqui. Eu estou pegando a situação mais simples de todas. Dois retângulos. Então, eu vou ter a área 1 e a área 2. Então, se eu pegar a área 1 e vou pegar a área 2. Né? Então, essa é uma aproximação. Então, o que vai ser a minha área 1? Bom, a minha área 1 vai ter base 1 vezes a minha altura, que vai ser 1. Então, essa área aqui é de, vamos dizer, área 1. É 1. Que vai ser a área 2? Bom, a área 2, ela tem base 1. Tá claro para ver. Vezes a altura. Como é que eu vou calcular a altura? Bom, a altura eu vou dar uma olhada aqui no olho. No olho. Eu vejo que ela é 0,6. Só que olhando aqui, eu vejo que ela não é 0,6, ela é um pouquinho mais. Então, vou botar 6,1, por exemplo. 6,01. Então, eu tenho 0,61. Então, a minha aproximação inicial, que vai ser área 1 mais área 2, vai ser quanto? Vai ser 1 mais 0,61, que é 1,61. Então, essa é a minha aproximação inicial. Então, eu posso dizer que essa aqui é meu valor mais próximo. Certo? Mas, claro, isso aqui é a aproximação mais, né, mais chinelo que eu tenho aqui. A aproximação mais vagabunda que a gente pode, né, propor para essa área, abaixo da curva. Eu posso melhorar. Opa! Foi lá em cima. Eu posso melhorar isso, né? Como? Né? Aqui ele chama de dx, né? Eu estou considerando dois. Meu comprimento total, né? O comprimento do intervalo é 2. Então, o comprimento do intervalo é 2. O número de intervalos também é 2. Então, 2 que divide 2 é 1. Então, esse dx ele corresponde à base, né, do retângulo. E ele é dado dessa maneira. É o comprimento dividido pelo número de subintervalos. Tá.
Então, agora, vamos pegar essa situação aqui, onde eu não tenho mais 2 subintervalos, eu tenho 6 subintervalos. Então, se eu tenho 6 subintervalos, eu vou ter... Qual vai ser o tamanho da minha base? Vai ser 2, que é o tamanho do meu intervalo, dividido por 6. Então, é 1/3. Então, se eu dividir a cada 1/3, né, o que acontece? Aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho 1/3, tenho 1/3 e eu tenho 1/3. Então, se eu somar 6 vezes 1/3, isso aqui dá 2, né? Vai cobrir todo o comprimento. Né? Ok. Primeiro, aí eu vou dividir em... Né? Eu vou ter o x0. Né? Aqui vai ser meu x0. Aqui vai ser o x1. Aqui vai ser o x2. Né? Opa. Aqui vai ser o x3. Aqui vai ser o x4. Aqui vai ser o x5 e aqui vai ser o x6. Tá? Ok, eu tenho 6, né? O 6x, né? Então, o que acontece? Essa primeira área aqui, né? Essa primeira área aqui corresponde, eu vou chamar aqui de área 1. Essa segunda área aqui, área 2. Essa terceira área aqui é a área 3. Essa terceira área aqui, a área 4. Essa aqui, a área 5. E essa aqui, a área 6. Então, se eu for fazer essa continha, então eu vou pegar a altura em f de menos 1, né? Ela fecha direitinho aqui, né? F de menos 1. F de menos 1/3, né? Ó, ela fecha direitinho essa altura aqui. A f de 0 fecha direitinho essa altura. A f de 1/3 fecha direitinho a altura aqui. A f de 0,6, né? Ela fecha direitinho a altura aqui também. E a f de 2/3, né? Ela fecha direitinho aqui a altura. Então, fechou os retângulos. E aí eu faço as continhas, né? Então, aí é exercício braçal. O resultado é esse valor aqui, né? É 1,748 e assim por diante. Tá? Então, fica como exercício. Se eu aumentar o número de retângulos, eu vou ter um valor mais aproximado. Aqui um outro exemplo, né? Esse exemplo aqui, ele diz o seguinte: faça uma estimativa da área sob o gráfico, né? De 250 menos x ao quadrado sobre 10, onde o meu x está variando de 0 a 50. Então tá aqui, meu x está variando de 0 a 50. Aqui está o gráfico, né? De 250 menos x ao quadrado sobre 10. Dividindo o intervalo de 0 a 50 em 10 subintervalos. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está pegando os 10 subintervalos. Então, de 0 a 10, de 10 a 20, de... melhor. Dividindo o subintervalo em comprimentos de tamanho 10, né? Não é de 10 subintervalos. Cada intervalo tem comprimento 10. Né? Vamos ver aqui, ó, o desenho está aqui. Então, cada subintervalo tem um comprimento 10. Né? Cada subintervalo tem um comprimento 10. Então, o que acontece? Ele né, nesse exemplo aqui, que é um exemplo bem... Né, eu achei esse exemplo hoje de tarde e achei assim, nossa, que desenho bem ilustrativo, né? Ele pega um elemento do meio, né? O Riemann, ele exatamente pegou esse elemento do meio, né?
E aqui, nesse exemplo, ele pega o elemento do meio, é bem rente. Mas não... O Riemann não... genericamente não precisa ser tão simétrico aqui, né? Pode, né? É o elemento do meio, mas não precisa ser tão simétrico. E aqui, então, o que acontece, né? Eu tenho uma sobra e uma falta. Eu tenho uma sobra e uma falta, né? Pode ser que o que sobre contabilize na falta, né? Enfim, e se eu fizer todas as somas, eu chego a 8.375. Mas, claro, isso aqui é uma aproximação, né? E a integral definida nada mais é do que um limite, né? Ou seja, quando eu faço esse meu intervalo aqui, que está valendo 10, ou seja, o meu delta x é 10, se eu fizesse meu delta x indo para zero, eu vou ter infinitos subintervalos, né? Eu vou ter infinitos subintervalos. Então, como eu vou ter infinitos subintervalos, eu vou ter o meu delta x sendo muito pequeno, indo para zero. E esse x aqui, né, o x estrela, nada mais é do que um valor intermediário do intervalo, né, do subintervalo. E aí é que vem a grande questão, né, a grande sacada do Riemann, né, e o tal teorema fundamental do cálculo, que essa soma aqui, o Riemann vai mostrar isso, né, não é o nosso caso aqui, a gente não vai mostrar isso, que realmente essa soma, ela vai sim se aproximar, né, vai se aproximar, não, vai ser exatamente, né, quem? A integral da função calculada no ponto B menos a função, né, a original calculada no ponto A. Né? Então, em vez de somar, sei lá, 50 retângulos, né, a gente vai calcular uma integral. Por exemplo, né, como é que vai funcionar aqui? Se eu calcular essa integral aqui, eu vou estar calculando a área abaixo da curva no intervalo de menos 1 a 1. Então, se eu for fazer essa integral aqui, vai ser quanto? X ao cubo é x na 4 sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2, mais x. Né? Não, posso colocar a constante de integração? Posso. É desnecessário? Não precisa. Mas eu vou colocar pela última vez para vocês perceberem que não precisa. De menos 1 até 1. Então, o que vai acontecer? Primeiro, o que o teorema fundamental do cálculo diz? Primeiro, eu calculo o resultado da integral no limite superior. O meu limite superior, nesse caso aqui, é 1. Então, vai ficar 1 na quarta sobre 4, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 1, mais a constante c, menos 1 na quarta sobre 4, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais menos 1, mais c. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 1 quarto, menos 1 meio, mais 1, mais c. Menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto elevado à quarta é mais. Menos 1 meio elevado ao quadrado dá mais 1 meio. Dá menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Com esse sinalzinho negativo dá menos. Menos 1 mais uma constante c. Então, o que vai acontecer aqui, né? Este c vai matar esse c aqui. Vai ficar mais c menos c. 1 quarto menos 4. Vai-se embora. O que aconteceu aqui? Eu tenho menos 1 meio, menos 1 meio. Menos 1 meio, mandou embora esse menos 1 meio. E sobrou quem? 1 menos menos 1. 1 mais 1, isso é 2. Então, 2 é exatamente a área abaixo da curva. Então, né? Só uma coisa assim.
essa área aqui vale exatamente 2 metros quadrados, 2 centímetros quadrados, 2 unidades de área, né? Se nós estamos calculando essa área aqui, certo? Então, realmente, né, nós calculamos, nós fizemos a integral, né, lá dentro da integral, o que está embutido? Um limite. O que está embutido dentro da integral? Uma soma. Então, esse símbolo de integral, né, esse símbolo aqui, ele está diretamente ligado com o somatório, né, com a soma. Porque a integral ela é uma soma. Ela é uma soma numa variável contínua. Então, quando vocês estão lá na probabilidade estatística e vocês têm variáveis contínuas, variáveis aleatórias contínuas, tipo tempo, né? As massas de probabilidade são agora densidades de probabilidade. E aí vocês querem saber a probabilidade, vocês precisam fazer integrações, né? Porque nós precisamos fazer somas. Enfim, né? A mesma coisa quando vocês estão trabalhando com mecânica do contínuo, né? Então, agora, na mecânica do contínuo, as propriedades não são somas, né? Vocês não vão calcular os centros de massa somando massa e distância, ou massa, velocidade. Vocês vão integrar, né? Porque você não está numa variável contínua. Bom, e no exemplo ali, nós tínhamos também esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, né? Então, integral de 250x, menos x na terceira sobre 30. É isso? Tá? Vamos fazer direitinho, né, professor? 1 sobre 10 vezes x ao cubo sobre 3. Tá? Porque se eu tenho x ao quadrado sobre 10, é a mesma coisa que eu ter 1 sobre 10 vezes x ao quadrado, né? Então, isso aqui está me variando de 0 até 250. Então, vai ficar 250 vezes 50 menos 1 sobre 30 vezes 50 ao cubo. Menos 250 vezes 0, menos 1 sobre 10, 1 sobre 30, né? Vezes 0 ao cubo. Bom, esse meu lado direito, ele é 0, né? E aí sobrou, vou botar aqui a fazer a continha, né? 250 vezes 50, menos 50 ao quadrado, dividido isso por 30. Ao quadrado não, né, professor? Ao cubo. Isso deu, né, 8.333,33, e assim por diante. Né? Se eu for olhar lá no exemplo, né, ali deu 8.375, né? Deu um pouquinho mais do que o valor, porque esse valor aqui, por mais que ele tenha ainda um arredondamento por causa desse decimal aqui, esse valor é exato. Tá? Então, o que a integral fez? Ela poupou a gente de ter que calcular, sei lá, 100 áreas de retângulo, pegar a calculadora e ficar apertando botões infinitamente. Né? E isso tudo graças, né, ao teorema fundamental do cálculo, né, e as somas de rima. Bom, e aí entram umas pegadinhas lógicas, né? A lógica, ela é sempre algo bem importante que a gente tem que dar conta dela. Primeiro, a área é uma grandeza real positiva, não existe área negativa. Isso não quer dizer que uma integral não possa ser negativa. A integral, ela pode ser o que ela quiser, tá? Mas a área não. A área, ela é sempre positiva. E aí, nisso entra uma situação que às vezes eu vejo confusões, que é toda a área pode ser calculada por uma integral. Toda a área pode ser calculada por uma integral. Porém, nem toda integral é uma área.
Viu? É uma pegadinha lógica. Né? Daqui a pouco a gente vai voltar nessa pegadinha lógica aqui e vai ver ela de novo, né? Bom, mas é bem importante a gente saber disso. A integral ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero, pode ser o que ela quiser. Mas, né, a área é sempre um valor positivo. Tá. Pois bem, então vamos ver o seguinte. Né? E antes que alguém já pense assim, então a integral é a área e a área é sempre a integral positiva. A área, né, pode ser calculada por uma integral. Posso usar a integral para isso. Né? Mas a soma de rima, quando eu tenho uma função que tem uma imagem negativa, ela vai continuar fazendo a soma e ela vai dar valores negativos. Simples assim, mas aquilo não é uma área. Tá. Então tá. Calcule a área da região limitada pela curva. Né? Y igual a 9 menos x ao quadrado e o eixo das abscissas. Que curva é essa? Né? Ó, tá aqui a minha 9 menos x ao quadrado. E o eixo das abscissas? Onde é que é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas tá aqui, ó. Né? Sim. Aí tá, daí peguei o carro, daí assim veio o carro. Aqui é o eixo das abscissas. Então, que região é essa? E aí é um ponto bem importante. Antes de sair fazendo conta, a gente tem que saber qual é a região. A gente tem que visualizar essa região. Bom, então, é essa curva aqui, ou seja, o limite dessa curva, o limite dessa área é essa curva aqui e o eixo das abscissas. Então, a minha região é essa aqui. Tá? Tá aqui. Então, essa é a minha área. Então, como é que eu vou calcular essa área? Bom, simplesmente vai ser quem? Vai ser a integral de menos 3 até 3 de 9 menos x ao quadrado dx. Então, primeiro, é uma área que está acima, né, do eixo x. Então, se ela está acima do eixo x, não tem problema nenhum. Nosso problema é quando a área que nós queremos está abaixo do eixo x. Isso é sempre um problema. Né? A área está acima do eixo x, ok, não temos problemas. Então tá. Então vamos lá. Vai ficar como? Vai ficar 9x menos x na terceira sobre 3 menos 3 a 3. E aí vai ficar quanto? Vai ficar 9 vezes 3 menos 9 vezes menos 3 menos menos 3 ao cubo sobre 3. Então vai ficar 27 menos 27 terços é 9, né? Eu vou escrever 9 aqui. Menos 9 vezes menos 3 dá menos 27. Tá? E menos 27, menos 3 menos 3 ao cubo, isso aqui dá menos 27. Então, esse menos aqui, com esse menos, vai dar mais. Então, mais 27 dividido por 3 dá mais 9. Então, isso aqui vai ficar 18 menos menos 18, né? Né? E aí isso aqui dá 36. Certo? Então, 36 o quê? 36 unidades de área, porque eu estou especificamente calculando uma área. Então, especificamente, como eu estou calculando uma área, está pedido para calcular uma área, e a resposta final, 36, é o valor de uma área. Então, né,
eu vou chamar de unidade de área. Por que eu chamo de unidade de área? Porque eu não sei qual é a unidade de medida. Poderia ter dito, isso aqui está em centímetro. Então, centímetro, então eu ia botar 36 centímetro quadrado, ou 36 metro quadrado, ou 36 polegada ao quadrado. Então, como eu não tenho uma unidade definida, eu vou botar unidade de área. Tá. Outra situação aqui, né? Ela é um pouquinho diferente. E aí vai naquela situação que eu falei para vocês. Nós temos que conhecer o tipo de figura, nós temos que visualizar a figura. Ou melhor, temos que visualizar as fronteiras da área. Né? Nós estamos pegando situações mais simples, depois eu vou botando outras situações. Né? Então, aqui eu tenho a minha parábola. Ela é limitada pelo eixo das abscissas, porém, ela coloca uma condição, que tudo vai acontecer ela vai acontecer para o x maior ou igual que zero. Tá? Para um x maior ou igual que zero. Então, se o meu x, ou seja, né? Então, a minha área em questão, ela vai ser apenas essa aqui. Ela está acima. Ela está acima do eixo das abscissas. Tá, então ela é mais simples, né? Então, o que vai acontecer? Então, vai ser simplesmente a minha área vai ser integral de 0 até 3. Né? De quem? De 9 menos x ao quadrado dx. Isso aqui vai ficar 9x menos x ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 9 vezes 3, menos 3 na terceira sobre 3, menos 9 vezes 0, menos 0 ao cubo sobre 3. Bom, já vimos que isso aqui vai ficar 27 menos 9, e isso aqui vai ficar 18. 18 unidades de área. Já senti a perguntinha que está sendo posta no coração aí de vocês, que é: professor, ela é sempre a metade quando eu tenho o intervalo, por exemplo, aqui eu tenho de menos 3 a 3. Então, sempre quando eu faço esse recorte, né, peguei metade do intervalo, eu vou ter metade do valor da integral? A resposta é não. Né? Mas por que aqui deu? Porque aqui você vê claramente uma simetria. Né? Então, você vê claramente a simetria. E essa simetria que garante que desse lado daqui eu tenho 18 unidades de área e do lado de cá eu tenho 18 unidades de área. Né? Ou seja, isso aqui é uma coisa que também vocês podem observar depois também, né? Para ver se essas contas de vocês estão certas. Em tese, aqui dentro tem 18 quadradinhos como esse. Né? Tem 18 quadradinhos. Aqui eu tenho, em tese, 18 quadradinhos. Né? Depois vocês vão fazer a continha ali, vamos ver se tem. Se dá para ter 18 quadradinhos ali dentro. Né? Claro que, né, por exemplo, aqui eu tenho um inteiro, né? Mas aqui, né, vai faltar de alguém, né? Vou ter que pegar de alguém para completar o inteiro. Certo? Então tá. Então, aqui são exemplos bem simples. Bom, o que acontece quando eu tenho uma área entre duas curvas? Né? Quando eu tenho uma área entre duas curvas, por mais que aqui ainda, né, por mais que aqui essa área passe para baixo do eixo do x, isso não é problema. Tá? O problema é quando toda a área está abaixo do eixo x. Isso aqui não é problema, mesmo que esteja um pedacinho para baixo, não tem problema. Quando eu tenho uma área limitada entre duas curvas, por exemplo, tem uma F
e eu tenho uma G. Então, a minha área vai ser AF menos a G. A que está por cima menos a que está por baixo. Né? Por exemplo, esse exemplo aqui. Né? Quem está por cima? Por cima, minha f de x é igual a 1. F de x igual a 1. Quem está por baixo é a minha g de x. Minha g de x é raiz quarta de x. Então, para calcular essa área, vai ser quanto? Vai ser integral, vai ser de 0 até 1. De quem? Do que está por cima menos o que está por baixo. Né? Simples assim. Então, essa área aqui nada mais é do que o que está por cima menos o que está por baixo. Tá. 1/4 dx. Tá. Então, o que nós temos? O integral de 1 é x menos integral de 1/4 mais 1. Isso dá 5/4, né? Sobre 5/4. Integral de menos 1, é de 0, né, professor? Já que tem de menos 1, é de 0 até 1. Acho que eu botei menos 1, é de 0 a 1, tá? De 0 até 1. Então, x menos... Esse 5/4 vai virar 4/5 de x na 5/4 de 0 até 1. E isso vai ser, né, no final das contas, 1 menos 4/5 vezes 1 na 5/4 menos 0 menos 4/5 vezes 0 na 5/4. Bom, zerou tudo. 1 elevado a qualquer coisa é 1, então vai sobrar 1 menos 4/5. E isso vai ficar 5 menos 4 sobre 5, e isso dá 1/4 de unidade de área. Então, essa área aqui é 1/4, ou 0,25 unidades de área. Certo? Então, fale. Oi? Eu não entendi a tua pergunta. Tu pode escrever ela para nós no chat? É 1/5, tu botou 1/4. Ah, tá, entendi. Tá, desculpa. Entendi. 1/5. Ok. Obrigado. Também que... Tá, beleza. Diante dessa falha técnica, eu acho que já são o quê? 20 e 26. Eu acho que está na hora do senhor fazer um intervalo, né? Fazer o nosso intervalozinho estratégico. Vou deixar aqui para vocês essa figurinha aqui para enquanto isso. E a gente volta daí 15 para as 9, pode ser? Tá? A gente volta daí 15 para as 9. Tá? Eu vou parar a gravação.